Mais um destaque aqui no nosso 3 em 1. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Plano Nacional de Contingência do Governo Federal só foi formalizado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no dia 11 de outubro, 41 dias depois de terem surgido as primeiras manchas de petróleo no litoral. Salles, em visita não programada ao litoral sul de Pernambuco hoje, voltou a dizer que o óleo que atingiu 201 praias nordestinas nos 9 estados da região é venezuelano. Abro aspas. Nosso trabalho é técnico, nosso trabalho é de dedicação, remoção e identificação do óleo desde o início da crise que afeta todo o Nordeste. Nós não gastamos nem um minuto em polemizar ou politizar esse assunto. Fecho aspas, essa foi a fala do ministro Ricardo Salles. Ele desceu de helicóptero na praia de Itapuama, no litoral sul de Pernambuco, onde se intensificaram as manchas de óleo. A visita durou cerca de 10 minutos e Salles destacou o trabalho de militares do Exército, da Marinha e dos servidores do IBAMA, do ICMBio, de prefeituras e voluntários. Rodrigo Constantino, vai lá. Olha, eu me solidarizo com a situação do ministro. Eu acho que ele é realmente um alvo prioritário aí das novas religiões seculares que tomaram conta dos movimentos ambientais e querem achar pretextos, aí sim, ideológicos numa campanha difamatória contra a sua gestão. Não quer dizer, obviamente, que ele não tenha cometido vários erros, ou não quer dizer que não possam ser apontados. Mas quando você olha o big picture, quando você olha desde aquilo que aconteceu com as queimadas na Amazônia, agora com essa questão do óleo, ora, nós estamos falando de um acidente de uma magnitude sem precedentes, né? Toneladas, centenas de toneladas de óleo incomodando, chegando nas praias, um trabalho voluntário muito importante, sem a participação da turma do Greenpeace, que mostra que esse pessoal realmente tem uma agenda muito mais político-ideológica do que qualquer coisa ligada ao meio ambiente, e o pessoal lá da Petrobras, do governo e voluntários agindo para tentar interromper. Eu divido esse caso muito lamentável e triste exatamente dessa forma. Tem aqueles que querem fazer uso político e ideológico disso, né? Ou porque defendem ali de forma oportunista essas ONGs e tudo mais, que depende, no final das contas, de recurso público, e isso está sendo, a torneira está sendo fechada por esse governo, né? Ou então a turma que está realmente agindo para fazer o que é possível. E aí você sempre vai ter críticas, porque sempre podia fazer mais, né? Óbvio, eu mesmo acho que poderia ter sido feito muito mais. Mas está sendo feito, e está sendo feito talvez o que dá para fazer, e está sendo investigado a origem do problema. O próprio vice-presidente Mourão disse que é uma coisa realmente espantosa, né, o que vimos. Então tem que chegar aos culpados, tem que responsabilizar os culpados. Agora, até lá, tem que agir para conter o damage, né, conter o tamanho do estrago. E eu acho que isso está sendo feito. Agora, tem muita ideologia e oportunismo nesses ataques, na minha opinião. Vera. Nesse caso eu discordo do Rodrigo. Eu acho que o governo demorou muitíssimo para agir. Os primeiros sinais de derramamento, as primeiras manchas começaram a aparecer no litoral do Maranhão em 4 de setembro. Hoje a coluna do José Casado no Globo traça ali um paralelo entre a incidência das manchas nas praias e as viagens do ministro. Ele estava totalmente alheio a esse assunto. Ele só entra no assunto no dia 5 de outubro, portanto mais de um mês depois do início das primeiras manchas, e aí ele diz que o presidente mandou apurar com urgência e resolver com urgência, mas até agora a gente está vendo esse óleo chegando às praias e essa presença grande de voluntários que estão fazendo o serviço. Eu acho que não é papel nem dos voluntários e nem do Greenpeace resolver essa tarefa. Eu acho engraçado quando o ministro critica as ONGs ambientais e aí depois cobra que elas façam o serviço que ele e as demais autoridades que têm de fazer. A Marinha começou no plano de contingência e só agora, ontem, o Exército entrou também para ajudar, com mais homens, porque é o Exército que tem o maior contingente de homens. O Ministério Público acusou o governo de improbidade por meio de uma ação civil pública e já há algumas liminares ordenando que o governo tome medidas que não foram tomadas, instalação de barreiras,
de proteção, instalação de equipamentos. Então, coisas muito técnicas ali, proteção a manguezais, proteção a áreas de desovas de tartaruga, coisas muito específicas que estão pedidas na ação do Ministério Público e que estão concedidas por essas liminares. Então, eu acho que o governo falhou miseravelmente. O plano de contingência só começou mais de 40 dias depois que o óleo já estava chegando às praias. E eu acho que o conjunto da obra, a big picture, para mim, do governo Jair Bolsonaro em matéria ambiental é horrível. É uma péssima gestão. Josias. Também acho que aqui, sem nenhuma ideologia, tentando analisar a coisa em termos técnicos, você nota diferenças, por exemplo, entre esse episódio e o caso de aquele acidente que envolveu a Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, né? Em Brumadinho, na primeira hora, o governo criou um gabinete de crise para administrar o problema e tal. Aqui não tem gabinete de crise nenhum. O governo claramente entrou na questão com atraso, sem ignorar a gravidade do episódio e a dificuldade técnica de detectar até a movimentação da mancha de óleo. É evidente que o governo entrou atrasado. E o governo desestruturou toda o setor ambiental, na área de fiscalização, na área de controle, desestruturou. Então, quando a gente vê um país como o Brasil, que explora óleo em plataformas marítimas, completamente despreparado para lidar com um acidente como esse, é uma coisa muito grave, muito preocupante. Eu hoje assisti pela televisão a uma entrevista do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Eu fiquei com pena do ministro. O ministro visitou hoje Pernambuco. Estava lá ao lado do governador de Pernambuco, dando esclarecimentos e respondendo aos jornalistas. E o ministro, de todos os atores, talvez ele seja o menos indicado para estar ali naquela entrevista, mas estava. E aí perguntaram a ele por que é que o governo demorou tanto a agir, e ele tentou defender o governo, disse, não demorou, agiu prontamente. Aí uma repórter que lá estava falou, bom, se agiu prontamente, o que é que estão fazendo tantos voluntários recolhendo óleo nas praias, sem nenhum preparo, todos lambuzados de óleo, sem saber qual é o efeito disso sobre o organismo. Aí o ministro disse que é muito difícil detectar o deslocamento do óleo. Então foi acionado assim que o Exército, que ontem o presidente em exercício, Mourão, acionou o Exército, estava só a Marinha, que o Exército entrou na hora própria. Aí um outro repórter perguntou, bom, mas foi preciso recolher tantas toneladas de óleo para que o Exército verificasse que era o caso de entrar? Quer dizer, tudo errado, o ministro errado para dar as explicações, não conseguiu dar explicações porque é inexplicável o que está sucedendo e é uma pena, mas é preciso constatar que o governo entrou com atraso. O problema não é difícil de lidar, mas fica mais difícil quando o governo entra com atraso e você não sente nenhuma segurança em relação ao que está sendo feito.